A lei federal que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana prevê a participação popular no planejamento dos municípios. Um dos mecanismos de garantia desse direito é a realização de audiências públicas para a elaboração dos planos municipais de mobilidade. E é isso que está ocorrendo neste momento em Bauru. Para tratar da importância do envolvimento da sociedade civil nessa discussão, nós recebemos no estúdio a coordenadora do Grupo de Trabalho do Plano de Mobilidade aqui da cidade, a arquiteta Ellen Fonseca. Ellen, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Nesp Notícias. Imagina, eu que agradeço. Ellen, vamos começar falando qual que é a importância da população participar ativamente nas audiências públicas que vão definir, né, a estrutura do plano de mobilidade do município. A gente ter a participação da população, na verdade, garante que a gente contemple todas as necessidades, né, todas as demandas que estão presentes às vezes nos bairros e que o técnico, né, atrás da mesa, né, no escritório, não tem condições de conhecer de verdade. Então, quando a gente vai a campo, quando a gente chama as pessoas a participarem, a gente está ali aberto, na verdade, para que eles tragam as sugestões, para que eles tragam, na verdade, as maiores dificuldades, todas aquelas que a gente não consegue riscar no papel, não tem condições de ter conhecimento mesmo, e a gente incorporar tudo isso para um plano, ser algo maior, né, ser algo para todos, e não somente aquele plano técnico que saiu de vários técnicos riscando em uma mesa, né? E isso foi uma coisa muito realizada na década de 90 e que hoje mudou, né? Desde o Estatuto da Cidade, ele está dando essa oportunidade das pessoas realmente participarem e terem no plano, na verdade, a mitigação de todos os problemas, né? Um conjunto. Nesse sentido, para que toda a população participe, como que as audiências foram pensadas em relação aos locais onde elas estão sendo realizadas? O plano diretor dividiu o município conforme as bacias hidrográficas. E para a gente, na mobilidade, é uma divisão que não servia, porque ela cortava ao meio bairros como o Bela Vista, por exemplo, separava ali da região do Santa Edviges, né? Só para o pessoal ter na cabeça aí mais ou menos o mapa. Ela dividia regiões que tinham características muito semelhantes com relação à mobilidade urbana. Então nós redefinimos essas divisões, tá? Utilizando basicamente os nossos grandes rios da cidade, ou a linha férrea, ou as rodovias, que são as barreiras físicas que impedem que as pessoas vá de um bairro até o outro. Nós utilizamos elas para diferenciar um setor do outro. E aí só fizemos uns pequenos ajustes com relação ao setor de IBGE, para poder nos dar a condição de fazer levantamentos estatísticos, né, da região. E aí nós conseguimos colocar como, vamos supor, a região norte, daí junta desde o Bela Vista, ele vai até lá no Nova Esperança. Né? Aí a Vila Dutra já está para o lado de lá da linha do trem, então ela vai e junta com a Vila Falcão, e depois tem a Independência, por exemplo, que junta, vai lá com o Xangri-Lá, pegando Vila São Francisco. Então essas barreiras, elas dividem essas regiões que estão publicadas no site do município. E aí mantém uma temática de discussão em cada audiência que é realizada, né? Como as características são bem semelhantes dos bairros, então o transporte público, na verdade, acaba permeando todos esses bairros em conjunto. Então a gente consegue ter uma discussão que vai na mesma linha, né? Então nós não temos aquele problema de, mas o ônibus do lado de lá ou do lado de cá, né? Então é a mesma rede de transporte que abastece toda aquela região. Além da questão do transporte, que outros temas que vocês acabam trazendo para a discussão nessas audiências? A gente está discutindo um eixo de mobilidade ativa. Mobilidade ativa inclui basicamente mobilidade a pé e a ciclomobilidade, né? Quando você se locomove, se desloca pela cidade, utilizando para isso só o corpo humano, né, sem nenhuma força de máquina. Depois nós temos o eixo de transporte coletivo e ainda o eixo de transporte individual, que aí é a questão dos projetos das avenidas, né, para atender a demanda de carros e motocicletas. E como que é conduzida a audiência com base nesses temas? Os apontamentos que as pessoas fazem, eles são considerados? São dúvidas que são solucionadas ali mesmo? Precisam de resposta? Como que normalmente é conduzida a audiência? Como a gente primeiro começa com um bate-papo, então ali no bate-papo a gente vai esclarecer, trazer bons exemplos de como que as cidades no mundo estão lidando, né, com a dificuldade da presença, às vezes, do excesso do carro, ou então estimulando o uso da mobilidade ativa, como que isso é feito. E aí a gente vai batendo um papo durante meia hora, 40 minutos.
né, nesse tempo as pessoas já vão focando um pouco na discussão, né, e aí elas conseguem filtrar também o que elas trazem para discutir. E aí nós temos apontamentos desde os mais simples, que às vezes é um trajeto de ônibus, né, solucionar uma dúvida que de repente o aplicativo já consegue solucionar e a pessoa às vezes não conhecia. E aí ali mesmo a gente já resolve, e tem outros apontamentos que fazem que ali na discussão viram propostas. Tá? E dessas propostas elas vão para votação na conferência e elas vão compor depois o plano de mobilidade. Você falou bastante sobre a questão da mobilidade ativa, né? Essas reuniões também acabam sendo uma forma de conscientizar a população sobre os diferentes caminhos, né, da mobilidade? É que Bauru, as pessoas, porque usam, a gente acostumou, né, a usar tanto o veículo, que a gente deixou de pensar que Bauru é uma cidade completamente caminhável. Né? Todos os bairros, por mais distantes que estejam do centro, eles não estão a mais do que 6, 7 quilômetros. E essa é uma distância perfeitamente caminhável. Então, eu levo a discussão para a gente pensar um pouquinho nas nossas calçadas, né, e pensar como que a gente faz para conseguir acessar. Né? Então, a gente tem que começar primeiro ir à padaria, ir à farmácia, a pé, voltar, tentar resgatar esses valores, né, de você frequentar os lugares do bairro a pé, para você começar a entender e observar um pouco mais quais são as infraestruturas que a gente precisa para viabilizar esses pequenos trajetos, né, que pequenos podem virar até 7 quilômetros. Né, pequenos trajetos, 6 quilômetros é caminhado até em 40 minutos, né, 50 minutos. Ellen, a intenção é também que essa discussão chegue à zona rural, né? Como que isso vai ser feito? E a Secretaria da Agricultura, na verdade, está organizando algumas discussões, né? Vão haver 3 audiências públicas e nós estamos em contato, na verdade, estamos tentando fechar essa agenda ainda para poder levar, como é muito difícil tirar a população de casa, a gente sabe que é difícil você deixar a família à noite, né, para ir até uma audiência pública, tentar juntar a discussão que eles estão levando aos bairros com a nossa da mobilidade também. E de acordo com todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, nesse período, como está a questão do prazo? Bauru tem até abril de 2018 para entregar o plano. Vai ser possível? Nós não estamos trabalhando com a questão de não ser possível, né? Como nós já estamos desenvolvendo o plano desde 2011, embora ele para um pouco, depois ele é retomado de novo e parou, mas como a gente já tem algum material sistematizado, a gente já tem algumas ideias que estavam, né, das audiências que nós já tínhamos realizado nos bairros, então nós estamos, na verdade, atualizando os materiais e dando uma corridinha mesmo para tentar realmente cumprir aí o prazo. Senão não vem verba para o município, Senão, né? Nenhuma das verbas para mobilidade a gente vai conseguir acessar. Ellen, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço.